Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior, sou professor de Sociologia aqui da Escola Online. Hoje nós vamos chegar à nossa sexta semana de PET. Nossa, acabou o PET. E vamos tratar do tema Cultura e Ideologia. Antes de começar, pessoal, eu queria pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Lá no Instagram sai o cronograma dos PETs, a gente também tem os podcasts lá no SoundCloud e no Spotify. Agora a gente também está com um projeto lá no YouTube chamado Enem, eu não erro mais. Esse projeto é sensacional, tem umas aulas com tempo reduzidinho, meia hora de aula. Eu e os outros professores estamos lá para oferecer aquela formação show de bola para vocês. Não perde essa chance, a gente quer ajudar vocês a tirar aquela nota super da hora no Enem. E aí, já que a gente está falando de Enem, vamos falar do Redação Online, esse projeto maravilhoso que eu e a professora Daiane, a gente conduz. E como que a gente faz isso? São lives de uma vez por semana, na quarta-feira, que começam às 16 horas, onde a gente vai debater temas de atualidades e as competências do Enem. O mais importante da gente conseguir fazer isso é conseguir preparar vocês para o Enem e fazer com que vocês tiram aquela nota super da hora, aquela nota alta e passem naquela federal que é o sonho de vocês. Bem, pessoal, roda a vinheta para mim, por favor. Bem, pessoal, antes de começar a passar o nosso conteúdo, eu queria engrenar na ideia do Galvão, do Moraes e do Matheus, que é escolher, em comemoração ao encerramento desse PET, um cavaleiro do Zodíaco que me representa. O cavaleiro que eu escolhi foi o Asmita de Virgem. Por que eu escolhi o Asmita? Bem, o Asmita é cego e ele usa o sexto sentido, né? Todos os outros sentidos dele vão ser a razão dele ter grande força. E eu gosto muito dele porque eu tenho um problema de vista. Então, quando eu era criança, as pessoas sempre falavam do Cavaleiro de Virgem, eu achava muito da hora porque ele não enxergava. E eu tenho um problema de vista que eu preciso usar óculos e eu enxergo pouco. E aí eu sempre tento desenvolver os outros sentidos em função desse cavaleiro. Eu acho ele muito da hora. E aí eu entrei na jogada, na brincadeira dos meninos para comemorar o último PET. Escolhi um Cavaleiro do Zodíaco que me representa e o Asmita foi o meu escolhido. Show de bola, né? Então vamos começar. Vamos falar de cultura hoje. E aí, a cultura, se a gente for parar para pensar, ela está diretamente ligada à ideologia. E aí, o ponto mais importante que a gente precisa trazer, retomando lá aquele último tópico que a gente viu no PET da semana passada, é conseguir perceber como que essa cultura é transformada em ideologia. E aí eu trago duas definições de ideologias para vocês. Uma é a ideologia segundo Karl Marx e a outra vai ser a ideologia segundo Antônio Gramsci. Para o Marx, a ideologia ela é uma constituição da classe dominante. Porque a classe dominante, ou seja, a burguesia, a partir do momento em que ela está no topo da pirâmide, ela consegue produzir as ideias que vão ser disseminadas ao decorrer de toda a pirâmide social. Ou seja, as ideias que nós, classe dominada, consumimos, elas vêm lá do topo. O Gramsci, por outro lado, vai falar que a própria cultura ela consegue ser um campo de luta e de disputa. E que essas ideologias, ou seja, aquela ideologia que é colocada lá pelo Karl Marx, ela vai estar ligada principalmente aos embates culturais que a gente vive na nossa sociedade. Ou seja, são as diversas ideologias que são colocadas por nós e que são produzidas por todos os grupos, porque todo grupo consegue produzir uma ideologia, que vão estar em constante conflito. Então eu trago para vocês essas duas definiçõezinhas que são super de boas, são super tranquilas, e agora a gente vai fazer os nossos exercícios. Vamos lá, atividade número 1, lá da UniOeste. Com base nos seus conhecimentos sobre o termo ideologia, considere as alternativas a seguir. Primeira, trata-se de um conjunto de ideias, valores ou crenças que orientam a percepção e o comportamento dos indivíduos sobre diversos assuntos ou aspectos sociais e políticos. Número 2. Na perspectiva marxista, a ideologia é um conceito que denota uma falsa consciência, uma crença mistificante que é socialmente determinada e que se presta à estabilização da ordem social vigente em benefício das classes dominantes. Número 3. A ideologia consiste em ideias explícitas, fruto da reflexão coletiva e, portanto, internalizadas por todos os indivíduos, sem possibilidade de se romper com os seus pressupostos. Número 4. A ideologia pode ser usada para manipular, direcionar ou limitar a visão das pessoas sobre determinado assunto ou questão.
Bem, e aí vai pedir para a gente fazer um VOF, né? Entender qual que é a questão correta. A número 1, que vai falar, trata-se de um conjunto de ideias, valores ou crenças que orientam a percepção e o comportamento dos indivíduos sobre diversos assuntos sociais e políticos, tá certa, porque é isso que o Marx vai falar. Não existe um ser humano sem ideologia. A número 2, na perspectiva marxista, lá do Karl Marx, a ideologia é um conceito que denota falsa consciência, ou seja, uma crença mistificante que é socialmente determinada e que se presta a estabilizar a ordem social vigente em benefício das classes dominantes. Que foi o que eu falei com vocês. A ideologia é criada por uma classe dominante e ela é capilarizada para as outras pessoas que estão ao decorrer da pirâmide social. Número 3. A ideologia consiste em ideias explícitas, fruto da reflexão coletiva e, portanto, internalizada por todos os indivíduos, sem possibilidade de se romper com seus pressupostos. Está errada. Por que essa está errada? Porque a ideologia ela não é explícita. Muitas vezes a gente segue as coisas porque aquilo ali sempre esteve ali. Né? Uma coisa que a ideologia vai fazer, e que aí é uma das críticas que o Marx faz, é que a ideologia ela é sutil. Então essa daí está errada. Número 4. A ideologia pode ser usada para manipular, direcionar ou limitar a visão das pessoas sobre determinado aspecto ou questão. Essa está certinha. Então, se a gente for observar o que está certo, vai ser a letra C, as alternativas 1, 2 e 4, que são as corretas. Bem tranquilo esse exercício, né, pessoal? Agora vamos para o nosso segundo. O nosso segundo tem uma chargezinha do Glauco, em que tem, lá no topo, alguém falando povo brasileiro, a mesma transmissão colocando povo brasileiro e, por fim, a mesma transmissão falando povo brasileiro. O que essa chargezinha vai mostrar pra gente é a pirâmide social, onde você tem a elite lá em cima, sendo chamada de povo brasileiro, a classe média no meio, chamada de povo brasileiro, e a camada popular também sendo chamada de povo brasileiro. E aí a gente tem a nossa questão. A filosofia e a sociologia são disciplinas que promovem uma reflexão crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia. Partindo de uma análise crítica e utilizando o conceito de ideologia, desenvolvido por Karl Marx e outros autores, é correto afirmar que o Cartoon, letra A, revela que, independente dos indivíduos e das classes sociais, todos pertencemos ao povo brasileiro. Letra B, mostra que, diante da televisão, todos os brasileiros são iguais nesse momento. Letra C, sugere que há um crescimento quantitativo dos telespectadores com o passar do tempo. E letra D, mostra que o discurso sobre o povo brasileiro é ideológico, falso e abole as divisões e desigualdades sociais. Bem, pessoal, vamos voltar lá na chargezinha para a gente observar. A gente está vendo que as pessoas são diferentes ali e que o discurso é o mesmo. Ou seja, a alternativa correta vai ser a letra D, porque mostra um povo brasileiro como se ele fosse homogêneo, mas ele não é. Inclusive, a chargezinha ela faz uma crítica muito, muito sutil à estrutura, né, à pirâmide social brasileira, que é você usar o mesmo discurso para as pessoas de diferentes classes sociais. Super tranquilo, né, pessoal? Bem, agora para encerrar, eu queria de novo falar sobre o projeto Enem Eu Não Erro Mais. É um projeto que está dando super certo, onde a gente está oferecendo umas aulas com um tempinho bem reduzidinho, que vai aumentando progressivamente, e que o nosso objetivo mesmo é conseguir preparar vocês para o vestibular. Eu e os outros professores do Escola Online, a gente está super engajado nessa daí, a gente está realmente querendo ajudar. E mesmo que você não possa assistir agora, você pode assistir depois, quando você tiver uma folguinha. Ou seja, não deixe isso aqui passar, não perde essa oportunidade. E por fim, né, antes de me despedir, porque essa é a semana 6 do PET, eu queria deixar um abraço pro pessoal lá do SoundCloud. Olha, esquecendo aqui as coisas. Eu queria deixar um abraço pro pessoal lá do SoundCloud que escuta os meus podcasts junto com a professora Daiane sobre a nossa redação Nota 1000. Beleza, pessoal? Um abraço, a gente se vê lá no próximo PET e é isso daí.